Borges e estou aqui mais uma vez na Rede Saberes para poder ajudar vocês com história. E hoje a gente vai ver a Primeira República no Brasil. Como vocês podem ver aqui, a Primeira República no Brasil vocês vão encontrar com vários nomezinhos diferentes. Então, vocês podem encontrar como República Oligárquica, República dos Coronéis, República do Café com Leite e também República Velha. E aqui a gente vai ver a classificação para cada um desses nomes, cada um desses termos, certo? Vamos começar aqui lembrando que o fim da monarquia chegou em 15 de novembro de 1889, certo? Foi um golpe, sim, dado pelo Marechal Deodoro da Fonseca para retransformar o Brasil. Por que eu estou falando retransformar? Porque até então o Brasil já vinha passando por várias transformações, né? Desde a época do Império. Então, mais uma vez, trazendo aí a Primeira República. E começamos então pela primeira fase. A gente costuma dizer que a República, ela está dividida, essa Primeira República é dividida em duas fases. E a primeira é a República da Espada. Por que a gente vai tratar dessa forma, esse termo, espada? Porque ela estava sendo governada por militares. E o primeiro deles, claro, quem deu o golpe, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca, essa bela figura aqui, que ele acabou renunciando um pouco depois, que a gente vai ver daqui a pouco, deixando a vaga então para Floriano Peixoto, que era o seu vice, certo? Quando chegou, né, a proclamação da República, nessa República da Espada, em 1889, que durou até 1894, o senhor querido ali, Marechal Deodoro da Fonseca, ele disse o seguinte: precisamos fazer uma outra Constituição. O Brasil já tinha uma, essa vai ser a segunda, certo? E no decorrer da vida, da história de vocês, que vocês forem estudando, vocês vão ver que vai ter 300 constituições, até chegar que a gente está agora, certo? Então, foi uma Constituição que foi promulgada apenas em 1891. E essa Carta Magna, ela estava estabelecendo ali um regime presidencialista. Os votos seriam abertos. Aí vocês vão lembrar de uma coisa. Lembra daquele termo que a gente usa? Deixa eu vir bem aqui sobre voto de cabresto, coronelismo. Vou falar mais um pouquinho na estante. Mas é a partir daqui que começa isso, certo? Quem podia votar? Homens a partir dos 21 anos de idade, que fossem alfabetizados, certo? As pessoas tinham liberdade ao culto, tá? Ninguém precisava ter uma obrigação, né, sobre a igreja. A igreja não era mais quem comandava o catolicismo, né, que até então era quem comandava tudo. As pessoas podiam agora seguir o que quisessem. Então, tornamos, a partir de então, a ser um país laico, tá bom? E aí também veio a obrigatoriedade do casamento civil, né? Se você queria estar junto com outra pessoa, não podia ser como é hoje, né? Então, as pessoas tinham que realmente casar no papel e outras medidas que foram tomadas. Aqui está um pouquinho, né, da Constituição que foi feita nesse período. E o que mais tinha ali? Criação de 3 poderes que temos até hoje, né? O Executivo, o Legislativo, o Judiciário. E assim foi deixado extinto o poder moderador, que era aquele poder, né, que, claro, eles queriam deixar extinto porque as coisas não estavam dando certo até então. Teve a separação entre o Estado e a Igreja Católica, que eu acabei de falar, que o Estado ele ficou laico. As pessoas agora poderiam seguir a religião, a crença que quisesse. A liberdade de culto, a garantia do ensino primário obrigatório, né, os homens, tá? Tenham isso em mente, principalmente os homens poderiam estudar. Ah, mas as mulheres também não já estudavam? Estudava, mas assim, se o pai deixasse. Se o pai não deixasse, ficava em casa, bordando, lavando prato e assim ia. A instituição do voto universal para cidadãos brasileiros alfabetizados. E aí, eu quero chamar para a atenção de vocês nisso daqui. Essa questão do voto aberto. Por que chamamos de voto de cabresto? Por que tem esse termo de coronelismo? Porque nesse tempo, quem comandava a terra, aquela região, eram os coronéis. Hoje a gente não tem os prefeitos, antes eram os coronéis, certo? Então tinha o Estado,
né, como a gente tem hoje, o Estado e tal, a Federação, que era o Brasil todo, tinha lá o Marechal Deodoro tomando conta de tudo como se fosse o presidente. Beleza. E aí tinha o Estado, né, o governador do Estado, e tinha o que seria para hoje nós, o prefeito, era o coronel. Aí esse coronel dizia bem assim, é o seguinte, todo mundo aqui da região vai votar em fulano de tal, e ai de quem não votasse. Por isso que era aberto, porque ele tinha que saber, ter certeza, que na hora que você chegasse lá, você tinha que dizer, eu estou votando aqui em José da Silva. Você queria votar no Carlos da Fonseca quantas vezes você quisesse, mas se você dissesse, meu filho, ia ser ruim para você. Então, tinha que fazer o que ele estava mandando. Por que cabresto? Olha só aqui essas fotos, principalmente essa daqui. Está vendo como essa imagem aí está colocando o homem amarrado, né, como um burro mesmo, um jumento, um cavalo, um animal que é amarrado para seguir as rédeas, né, do seu dono. E ele colocando lá o votozinho dele, ó, direitinho, do jeito que o coronel estava mandando. Uma coisa interessante, lá na Constituição, bem aqui, ó, está dizendo que a instituição do voto universal para cidadãos brasileiros alfabetizados maiores de 21 anos. Está especificando homem e mulher? Não. Aí você diz, a mulher podia votar? Não. Era só se o pai deixasse, se o marido deixasse, certo? Era desse jeito. Não especificava, mas quem comandava era o homem naquela época. Então, ela só ia se realmente o homem deixasse, tá? E, claro, era para pessoas alfabetizadas. Eram 12 milhões de pessoas naquele tempo no Brasil. Apenas 10% conseguia fazer esse processo eleitoral, porque o resto do povo não sabia ler e escrever, não. A maioria do povo era o povão, que não tinha acesso à escola, não tinha acesso à educação. A minoria era que era dessa, né, parte ali da elite, claro, e também daqueles poucos que conseguiam ter esse acesso à leitura e escrita. Lembrando também que aqui é um sistema de alianças. Como assim um sistema de alianças? Como eu falei na estante, tinha a federação, o presidente lá tomando de conta, que passava as ordens para o Estado, que passava as ordens para os coronéis. E assim voltava do mesmo jeito, mas voltava com favores. Os coronéis faziam favores para os governadores do Estado, que faziam favores para o presidente, tá? Então, era essa aliança aí que existia. Beleza, como era que estava a economia? Temos que lembrar que, se as coisas estão mudando, o Brasil está mudando é porque as coisas não estavam legais, principalmente a economia. Em qualquer lugar do mundo que você for estudar a história daquele país, você vai perceber se a coisa estava mudando, é porque a economia também estava horrível. Foi então nomeado o ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Essa pessoinha aqui, muito eloquente, inteligente, inteligentíssimo, só que infelizmente ele fez uma besteira aqui. Por quê? Ele disse assim, ó, é o seguinte, eu vou fazer um tal de encilhamento. O que danado é esse encilhamento? Ele pegou o papel moeda, dinheiro mesmo, papel moeda, e disse, eu vou começar a fabricar mais do que a quantidade de ouro que nós temos. O que é isso? A moeda que roda num país, que a gente, né, compra nossas coisas, só pode ter ali a mesma quantidade de ouro que tem no país. Isso é chamado de lastro-ouro. Naquela época era lastro-ouro, hoje só lastro, né? Que é a riqueza da nação. Ele começou a produzir mais papel moeda do que tinha de lastro-ouro no Brasil. O que aconteceu? Desvalorização dessa moeda. Ah, mas as empresas, elas começaram a, né, pedir mais empréstimos, começaram a poder investir mais. Sim, mas o Brasil estava afundando cada vez mais. De acordo entre o Brasil e outros países, a coisa estava ficando cada vez mais precária. A nossa moeda estava desvalorizada. Então, vem o quê? Mais crises. E se existe crise econômica, quem é que está sofrendo muito mais com isso? O povo. E quanto mais o povo vai passando fome, mais dificuldades, ele quer fazer o quê? Revolta, certo? Começam a decorrer várias revoltas. E uma delas
vai ser entre o pessoal da Marinha contra o pessoal do Exército. Por quê? Quem era Marechal Deodoro? Ele era marechal, hoje não existe mais essa patente, né? Mas ele era do Exército. Aí o pessoal da Marinha disse, espera aí, que nós queremos os mesmos benefícios, as mesmas coisas que o Exército também tem. Então, fizeram uma revolta contra eles, certo? E claro, tudo isso fez com que ele renunciasse. Então, quando teve essa revolta, veio Floriano Peixoto no lugar dele, que era o vice, mas foi algo inconstitucional, certo? E aí teve mais outra revolta, que o Floriano, né, que ele é chamado também de mãos de ferro, digamos assim, derrotou eles, mas vai chegar ao fim tudo isso. E a gente vai ver a próxima, daqui a pouquinho, na próxima aula, tá certo? Obrigada por hoje e até!